Olá, tudo bem? Meu nome é André e hoje eu queria falar um pouco aqui com vocês sobre os livros e filmes que eu tenho visto aqui nesse mês de outubro, tem bastante leituras legais que eu venho fazendo. Vou falar também de alguns livros que eu comprei, que ainda não chegaram, mas que eu queria falar com vocês, que eu tô bem empolgado. E bom, para começar, eu já vou puxar logo dois livros porque eles se conversam muito, que é Os Anos Milagrosos, que é o quarto volume da biografia do Dostoiévski, que eu terminei de ler esse mês, e também O Idiota, do Dostoiévski, que eu li esse mês também. E por que eles conversam muito? Eu vou falar primeiro um pouco mais sobre esse quarto volume dessa biografia, em que ele vai tratar, chama Os Anos Milagrosos, justamente porque vai tratar da época da escrita de Crime e Castigo, do Idiota e dos Demônios, assim, que são os principais textos que o Dostoiévski escreveu nessa obra em pouquíssimo tempo, de 1865 a 1871. E o Joseph Frank, nessa biografia, que sei lá, é um dos meus livros preferidos da minha vida, todos os volumes que eu já li dela, porque é muito bem escrito. É uma leitura muito prazerosa, a prosa dele é muito boa, e também porque é um tema que me interessa muito, e o que ele faz aqui eu gostaria que existisse para todo autor, porque ele desenha, ele te explica, ele te mostra todas as influências que ele teve, como que a obra surgiu, né? Faz toda uma história sociocultural, assim, histórica mesmo, da Rússia daquela época, com todas as controvérsias que o Dostoiévski tinha com outros intelectuais da época, sobre o que era debatido nos jornais da Rússia. E também vai falar, óbvio, muito sobre a vida do Dostoiévski, o processo criativo dele. E você entender isso, né? Porque nenhuma obra surge do nada. Nenhum artista, assim, tem uma iluminação. É óbvio que esses caras, têm inspirações, mas a obra de qualquer artista ela é condicionada, não que ela é um produto, mas ela é condicionada pelo ambiente dele, pelo processo histórico que ele estava vivendo, pelas condições em que ele vivia. Isso daí influencia muito a obra, e para você entender, eu acho muito importante você conhecer isso. Por isso que, eu amo ler uma obra de literatura enquanto eu tô lendo um livro de história sobre, sei lá, sobre a mesma época em que está sendo escrito, sobre o período que está sendo tratado, porque eu acho que ilumina muito, assim, sua leitura. E aqui ele vai falar do Idiota, e sobre o Idiota, eu achei é uma leitura fantástica, assim, como Dostoiévski sempre é, nunca me decepcionei com ele. É um livro que ele não tem uma estrutura narrativa assim tão fechada, parece que tem várias tramas acontecendo ao mesmo tempo, mas tem passagens incríveis aqui. O Príncipe Mitch, que é um dos personagens que eu mais gostei assim de ter contato, o Dostoiévski estava buscando criar alguém perfeitamente bom, um homem belo, bom, e o Mishkin, ele tem muito disso, né? Que ele é chamado de idiota, mas você vai percebendo durante toda a história que na verdade, ele tem uma sensibilidade, uma argúcia maior do que todo mundo. E tem cenas, assim, muito marcantes. Eu não quero, assim, dar muito spoiler, mas... por exemplo, quando o Mishkin fala sobre um condenado à morte que ele conheceu, que foi perdoado no último instante. E isso, de fato, aconteceu com o próprio Dostoiévski. Então, o Dostoiévski está colocando aqui na boca do Mishkin uma experiência da vida dele. E é muito forte, assim, essa reflexão sobre a morte, sobre a pena de morte, sobre um condenado. E, bom, gostei muito das duas leituras. O Idiota é um livro para você reler várias vezes. E, bom, bem legal. Tá aqui essas duas obras que eu li esse mês. E agora eu vou falar também de uma obra que eu tô lendo agora. Comecei depois da biografia do Dostoiévski, que eu já tinha falado, acho que em outro vídeo, que é o Stalin, do Stephen Kotlin, Paradoxos do Poder, que vai falar da trajetória do Stalin desde 1878 até 1928. É um livro que ele trata dessa fase inicial do Stalin. Eu ainda tô nem na metade dele, eu tô na página 300, assim. Acabou de acontecer a revolução, os bolcheviques tomaram o poder. E pra falar a verdade, isso daqui é muito mais um livro de história geral, da Rússia, da Europa, porque vai falar muito do Bismarck, vai falar sobre o que a era moderna, né? O que a era moderna trouxe para os países, por exemplo, uma revolução industrial. Sei lá, a Alemanha começou a se industrializar muito rápido, criar um exército moderno, sobre as pressões geopolíticas da Inglaterra, do Japão, em que a Rússia está cercada tanto pelo Japão quanto pela Alemanha.
tem toda essa abordagem geopolítica e ele vai falando um pouco da vida do Stalin, óbvio, nesses meio termos assim. E você também tira muito dos seus preconceitos contra Stalin. É óbvio que esse cara aqui foi um sociopata, genocida. Mas você vê que ele também não é um cara que caiu de paraquedas lá no meio da Revolução. Ele viveu para isso a vida toda, assim. Você vê que ele nasceu na Geórgia, uma família muito pobre, assim. O pai dele meio que abandona ele, mas ele sempre foi um cara muito estudioso. Mas é um negócio incrível como é que os bolcheviques tomaram o poder na Rússia. Tudo indicava que eles iam durar, sei lá, 2 semanas, mas com muito devido ao Lenin, né, ao Trotsky, ao Stalin. Esses três aí, eles tinham uma vontade de poder, assim, que é quase extraordinário, né, o que eles eram capazes de fazer. Capazes de gostar da guerra civil, de gostar de toda a bagunça que estava acontecendo, para eles poderem reescrever uma sociedade do zero, entendeu? E, bom, eu acho fantástico esse período da história. Eu acho que a Revolução Russa é um dos pontos chaves assim, da nossa era. Antes da Revolução Russa e depois da Revolução Russa, eu acho que tem consequências até hoje. E, pô, me interessa muito. E aí eu já posso falar de um filme também que eu vi essa semana, que chama A Morte do Stalin. Eu não vou lembrar o nome do diretor agora, mas que ele vai falar exatamente do momento em que o Stalin tá morrendo. E você tem o Nikita Khrushchev, você tem o Beria e você tem o Molotov lá, que são, pô, os cabeças da União Soviética. E o filme ele vai mostrar meio que a disputa que estava tendo entre o Khrushchev, que vem a ser o secretário-geral da União Soviética depois, e o Beria. E quem que foi o Beria? Foi um dos maiores carrascos, foi o maior carrasco do Stalin, o cara que provavelmente um dos caras que mais matou gente na história da Terra. Era um estuprador. Ele era o líder da polícia secreta do Stalin, entendeu? Então ele tinha um poder imenso. Tinham aquelas listas, mostra no filme, assim, que, sei lá, com não sei quantos nomes todos os dias, e você via os policiais acho que era a NKVD nessa época, que vem a ser a KGB, que o presidente Putin da Rússia foi um agente da KGB quando era jovem. Mas a NKVD, pô, tinham aquelas listas, o Beria ia entregando, e os caras, pô, chegavam na tua casa de madrugada, levavam você, tua esposa, mostra todos os métodos de tortura que eles tinham, que, por exemplo, vamos supor que eu sou preso. Pra eu falar, eles pegam minha mãe, minha esposa, e torturam na minha frente, entendeu? Então é um negócio, pô, brutal. Isso daí faz, pô, nem 100 anos que isso daí tava acontecendo lá na Rússia. E aí vai ter essa disputa do Khrushchev e do Beria, em que no final das contas o Beria, ele os caras fazem um tribunal assim, mas matam ele, acabam com o Beria. E, pô, muito legal esse filme, você vê todo esse contexto, mostra o exército versus a polícia vermelha, todo esse jogo de poder assim. E você vê também que quando o Stalin tá pra morrer, ninguém tá nem aí, ninguém tá preocupado com o bem-estar dele, entendeu? Eles só estão, o Beria e o Khrushchev principalmente, eles só estão aí pra quem vai tomar o poder, entendeu? Então eles meio que deixam ele morrer, o Beria quase fica louco uma hora que ele quase se recupera, e é muito interessante. Tem uma biografia do Beria que eu quero ler, mas tá muito caro porque não tem no Brasil, né? Mas eu pretendo comprar. E, bom, foi isso aqui, a biografia do Stalin e a morte do Stalin. E outra parte do filme que é muito interessante, você vê que as pessoas, quando o Stalin morre, mesmo ele sendo um sociopata, o cara que matou quase toda a família da Rússia, teve alguém que foi mandado pros gulags, que sumiu do nada, e tem procissões, assim, pra ir no funeral dele. Tem uma cena que é a própria filha do Stalin no filme, eu não sei o quanto disso aconteceu de verdade, mas eu sei que essas procissões aconteceram pra ir no funeral dele, povo da Rússia inteira. Que a filha dele olha assim pra esse povo chegando no funeral e fala, caramba, mas ninguém mandou ele estar aqui, né? Ninguém obrigou ele a estar aqui. E não, é como se fosse algo religioso mesmo. É como se o Lenin fosse o Deus Pai e o Stalin é o Deus Filho, entendeu? Tem todo um culto, essa personalidade é muito forte. E falando já de outro livro que eu comprei, mas ainda não chegou, é uma biografia do Bukharin. Eu vou tentar deixar uma foto aqui do livro em algum lugar que eu consegui por um preço show na estante virtual. E quem que foi o Bukharin? O Bukharin foi um dos caras que também ele tava lá no começo da Revolução, entendeu? Ele era um bolchevique, falavam que ele era mais à esquerda que o Lenin, pra vocês terem noção. Tem uns grandes julgamentos depois que o Stalin entra no poder, em que ele vai ceifar os próprios caras que fizeram a revolução, entendeu? Então ele vai acabar com todo mundo que tava lá do lado dele, o Kamenev, o Zinoviev. Kamenev foi um cara que morou com ele por muito tempo, entendeu?
eles se conheceram desde que eles eram jovens. E o Stalin vai julgar e condenar a morte de todos eles. E eu me interesso muito por essas paradas de julgamento, assim, meio político. Tipo o que aconteceu com Oppenheimer, com a Maria Antonieta, com o Luís XVI, que, pô, já tem a carta marcada, entendeu? É só um teatro, assim, que estão fazendo pras massas, pro povo. Mas no final todo mundo já sabe o que vai acontecer. E, bom, tá aí. Vai chegar esse livro. Num próximo vídeo talvez eu mostre. E agora eu vou falar de uns livros também que eu pretendo ler. Eu não sei se eu vou ler esse ano, mas são livros que chegaram aqui. Mas no primeiro eu tô lendo exatamente agora, que é do Henry James, A Outra Volta do Parafuso. Eu comecei ontem, então eu li, sei lá, 30 páginas. Não tenho muito o que falar sobre ele, mas é uma história de terror aqui, parece ser bem interessante. Eu tô vendo uns filmes de terror também. Já dá pra até falar que eu vi um filme muito legal, assim, que não é um terror comum, não é um terror que você vai ficar com muito medo, assim, mas ele se chama O Homem de Palha. E é muito legal porque o que é no Homem de Palha? É um policial britânico que ele vai pra uma ilha, assim, acho que é na Escócia, em que tem, pô, uma comunidade super fechada, assim, todo mundo se conhece, e lá eles ainda mantêm os ritos pagãos. E ele tá lá porque ele recebeu uma carta que uma menina desapareceu. E aí você tem, pô, ele buscando essa menina, vendo as práticas dele. E eu não quero dar spoiler porque é um filme muito legal. Eu recomendo com certeza vocês verem. Então, pô, o Halloween tá chegando aí, né? Eu nem ligo pra essas coisas, mas é legal de ver uns filmes de terror. E Homem de Palha é legal, você não vai ficar com muito medo, não. É tudo às claras, esse é outro ponto legal do filme. E agora vai. E agora falando de outro livro que eu comprei. Tem O Príncipe do Maquiavel, que eu nunca li. E eu comprei nessa edição da Penguin, que é bem legal. Tem não sei, uma textura diferente aqui. E eu pretendo ler logo menos, porque, pô, muito influente. Eu acho que é uma filosofia real, assim, não fica no mundo das ideias, das abstrações. E com certeza os grandes líderes de Estado, assim, os caras leram o Maquiavel, O Príncipe. E eu nunca li assim, só ouvi falar, a gente ouve muito falar sobre esse livro. Mas eu quero realmente conhecer o que o Maquiavel tinha pra falar. E é isso. E agora o próximo livro que eu comprei é esse Paris é uma Festa, do Hemingway. E por que eu comprei esse livro? Porque eu vi um filme que é Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, que mostra um cara assim, que ele vai lá pra Paris e ele começa... Ele é um escritor e ele sonha em voltar pra época desse livro aqui, que é em, sei lá, 1920. Que era quando o Hemingway, o Fitzgerald, sei lá, o Picasso, vários pintores, assim, pô, tinham muitos artistas reunidos em Paris, entendeu? Que é chamada da geração perdida. E aí ele é um escritor, ele sonha com isso e ele acaba aqui no filme, ele volta pra lá e é bem legal. E eu já tinha interesse sobre essa época, assim. E eu comprei esse livro, espero que vai ser divertido. Tá aí, Paris é uma Festa, do Hemingway. E sobre os livros, eram esses que eu queria mostrar. E vai ter a Feira da USP logo menos de livros. Acho que é dia 6 do mês que vem. E eu tô bem animado porque, quem não sabe, a USP faz uma feira todo ano sobre livros. E lá você tem 50% de desconto. Então, pô, pra quem gosta de livros e as editoras realmente levam muitos livros. E elas são obrigadas a dar pelo menos 50% de desconto. Então, pra quem gosta de livros, lá é uma puta oportunidade pra você comprar. Então, eu vou comprar muitos livros lá, já tô com alguns na minha cabeça. E aí, quando eu comprá-los, eu com certeza vou fazer um vídeo aqui mostrando. Então vai ser bem legal. Tô me segurando pra não comprar tantos livros agora pra quando chegar na Feira da USP, né? E, bom, outros filmes, 2 filmes que eu queria falar. Na real, não são 2, são mais que 2 que eu vi recentemente. Eu vi o Coringa, o Delírio A2, né, que tá no cinema, que todo mundo tá odiando o filme. E eu vou ser honesto, que eu não odiei o filme, eu achei legal. Eu acho que a coisa de você ver no cinema sempre dá uma sensação melhor do filme, não importa que filme seja. Mas eu gostei do filme, assim, eu ainda prefiro o primeiro. Mas, pô, tem uma cantoria lá, às vezes meio exagerada, mas eu gosto muito da atuação do Joaquin Phoenix, né, como Coringa. E foi legal, sim, eu recomendo vocês verem. Não achem que é tão ruim assim como tá falando, não entendi porque tá sendo tão criticado. É óbvio que poderia ser melhor, mas é um bom filme. E eu vi também Substância, que tá nos cinemas, é um filme completamente bizarro.
eu não tenho muito assim a opinar, é sobre uma mulher assim que ela tá ficando mais velha, ela era uma atriz famosa, ganhou o Oscar, e aí ela tá sendo deixada de lado, né? Por conta da sua aparência, por estar ficando mais velha, acho que ela já tem mais de 50 anos, e ela recebe lá, conhece uma substância que faz uma versão melhor de você, que você fica mais jovem, enfim. E aí tem essa outra pessoa, é tipo um duplo, entendeu? E, bom, é um terror, assim, não é um terror porque não te dá medo, mas é um negócio meio grotesco. E é legalzinho, assim, gostei também. E agora dois filmes muito bons que eu vi, que é Morangos Silvestres, do Bergman, né? Que me lembrou muito a morte de Ivan Illich, pra quem já leu. Que é a história, assim, de um velho, ele é um médico, que ele já tá bem velho, né? E aí ele vai fazer uma viagem e durante essa viagem ele meio que vê a própria vida de novo, entendeu? Ele tem contato com vários momentos da própria vida e ele repensa as atitudes que ele fez, se o que ele fez teve sentido ou não, se ele vivia uma vida de aparências. E ele tem meio que essa jornada, assim, de... que ele era um cara muito egoísta, sabe? Não pensava nos outros, só ligava pro seu próprio ego, assim, entendeu? E ele tem toda essa jornada e é bem bonito, assim, um pouco triste, que é uma jornada dele com a mulher do filho dele, eu esqueci como se fala isso, mil perdões, mas é bem legal, assim, ele conhece uns jovens e é uma jornada, entendeu? É bem parecido com a morte de Ivan Illich, que o Illich tá pra morrer e ele reflete sobre toda a sua vida, e eu gostei muito, quero muito ver a filmografia completa do Bergman, mas é isso. E outro filme que eu vi também, que eu gostei muito, que tem na Netflix, é O Túmulo dos Vagalumes, que é uma animação japonesa linda e triste, né? Que é sobre o bombardeio, né? A Segunda Guerra do Japão sendo bombardeado pelos aliados, pelos Estados Unidos. E você vê um menino que ele tem uma irmãzinha, o pai dele tá na guerra, morreu também, e a mãe dele morre também, bem no comecinho do filme. Isso não é um spoiler muito grande. E aí você vê a história dele e dela tentando sobreviver na guerra, assim, o quão bizarro muito triste, mas te faz pensar sobre todo esse horror de guerra e agora tá acontecendo duas grandes guerras, assim, no mundo. E foi um filme bem legal, 1h30, assim, na Netflix, recomendo a todos. E, bom, acho que foi isso, muito obrigado. Se vocês puderem recomendar livros, filmes, eu fico muito feliz em responder os comentários de todo mundo. O link para todos os livros na Amazon vai tá na descrição. Então, se vocês puderem comprar por ele, se você se interessar por algum, ou for comprar alguma coisa na Amazon, abrir pelo meu link, que ajuda bastante. Então, é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.